fato importante de relatar aqui, porque vai fazer uma diferença nas escolhas que eu fui fazendo mais à frente, é o da minha aproximação com a matemática, digamos assim, o gosto que eu fui adquirindo pela matemática. Mas isso não aconteceu só comigo, isso foi um fenômeno que aconteceu na nossa turma, né, no ensino médio. Nós tivemos, nos 3 anos, né, nós fomos acompanhados na matéria de matemática por um professor Urano. Era um professor magnífico, era o melhor professor que nós tínhamos, né? Com uma didática impressionante, né? Uma capacidade de ensinar fantástica, que envolveu todo mundo, ou seja, a sala de aula, né, se apaixonou pela matemática. Né? Então todos nós passamos a estudar muito a matemática, a gostar da matemática, e isso fez com que, inclusive, vários de nós, talvez a metade da turma, né, viesse a fazer vestibular para as áreas de ciências exatas, inclusive eu, quer dizer, né, eu fiz a opção por engenharia elétrica por ter adquirido esse gosto. Mas isso também também indica uma outra situação, que é o fato de que isso me deu uma confiança muito grande, ou seja, o fato de ter digamos, entrado ali na matemática e ter, né, me familiarizado com a linguagem da matemática, ele me deu confiança para eu, digamos, fazer o vestibular, né, para uma área difícil. Era o curso mais concorrido, junto com o de medicina na época, era engenharia elétrica e medicina, em Campina Grande. Então, né, só fazia quem tinha alguma confiança em fazer. Então, eu adquiri essa confiança e devo isso a essa relação com a matemática, né? Então, de fato, passei, embora tenha passado para o segundo período, porque a gente tinha essas duas, ou seja, passei para uma segunda turma, eram 2 turmas, né? Eu passei para a segunda, né? Em 1978, para começar no segundo semestre de 1979, né? Portanto, eu passei o primeiro semestre todo, né, nesse intervalo aí, né? No completo, ou seja, completamente, né, voltado a não fazer nada nesse período, né? Mas logo entro na universidade, né, em agosto de 79, e entro com uma vontade muito grande de fazer o curso. Um detalhe a considerar, e que eu tinha muito presente em mim, era o fato de que eu era o primeiro filho. Embora eu não fosse o mais velho, eu fui o primeiro a entrar na universidade. O meu irmão mais velho não passou no primeiro vestibular, né? Nós fizemos juntos, né? Cursamos juntos, fizemos juntos. Eu passei, ele não passou. Ele também fez para um curso muito concorrido, que era o curso de arquitetura. E, embora tenha chegado perto, não passou. Isso, né, criou uma situação bastante, enfim, né, constrangedora para nós, para a família e tal, né? Mas eu segui com o curso, né, o curso de engenharia elétrica. Entrei com uma vontade muito grande, porque eu era o primeiro, era a primeira, digamos, conquista da família, esta. Embora eu não tivesse concluído o curso, o vestibular era uma conquista muito importante, né? Era um primeiro sinal de que era possível, de que valia a pena, de que valeu a pena aquele investimento que foi feito, né? E eu entrei com muita vontade e me tornei um dos bons alunos de engenharia. Eu fiz, né, 2 anos de curso com muito afinco, com muita vontade, né? Mas eu começo ali o contato com a política. Né, começo a ler mais sobre o assunto, a ter o interesse, a observar o movimento estudantil. No início eu não participava ativamente, mas eu observava, eu estava ali acompanhando. Era um período que tinha greves, que tinha muito debate, que tinha muitos acontecimentos, né? A cidade era uma cidade que tinha uma vida cultural, né? Era uma coisa, digamos, agitada e propiciada pelas universidades que existiam na cidade. Então tinha uma população estudantil,
né, de ensino superior, que movimentava ali os bares, o cinema, tá certo? O Museu de Arte Moderna, o Cineclube, né? Enfim, essas coisas estavam ali, né, acontecendo. O teatro, né, que tinha um festival de inverno muito importante na época. Enfim, tudo isso era né, digamos, um ambiente que estava criado, que favorecia, né, o contato né, com pessoas, digamos, com uma visão mais crítica também, etc., né, cultura, política, né, e tal, né, educação superior, tudo estava mais ou menos ali se misturando num contexto de crescente oposição ao regime militar. Então, havia uma politização no ar, né? Então, tudo isso favoreceu. E, é claro, a gente tinha, né, eu em particular, tinha aquela iniciação, né, familiar na política, se a gente pode chamar assim, né, pode dizer desse modo. E eu tinha o hábito de ler jornais na biblioteca da universidade, diariamente, e um certo dia eu vi lá uma reportagem sobre uma reunião que haveria, né, para a criação do PT em Campina Grande. Eu fiquei muito interessado, né, convidei um amigo de infância, né, que também, né, dividia comigo, compartilhava comigo, digamos, né, esses assuntos mais culturais, mais políticos, etc. Né? Ele também se interessou, isso seria uns 2 dias depois. Ele trabalhava no Banco do Estado da Paraíba, no Paraibã, e estudava à noite, psicologia. E eu fui, e a reunião era no centro da cidade, na sede do PT, uma sedezinha pequenininha que eles tinham acabado de alugar para as reuniões. E eu cheguei lá no centro da cidade, telefonei de um orelhão para o meu amigo, e ele disse que não podia ir porque ia ficar no banco até mais tarde, etc e tal, e eu decidi ir sozinho. Né, vacilei um pouquinho, mas eu resolvi ir. Né, nunca tinha participado de uma reunião assim, não conhecia as pessoas, não sabia de nada, só tinha visto a matéria no jornal, uma pequena nota. Mas ali tinha um endereço e tudo, e eu fui, isso é uma salinha, subi, um prédio pequenininho, subi, né, numa escadinha do lado, e cheguei lá na salinha, estavam ali, né, 10 pessoas, 12 pessoas reunidas, né, quase todas eram da universidade, eram ligados ao mestrado de Economia Rural e de Sociologia Rural, que tinha atraído, inclusive, professores de São Paulo, do Rio, gente que estava com problemas com a ditadura e veio parar aqui, veio parar na Paraíba, lá em Campina Grande, né, Então era o pessoal de ciência política, de sociologia, de economia, marxistas, todos marxistas, ou seja, o pessoal já muito, né, familiarizado né, e preparado nos temas da política, e estava acompanhando a criação do PT, etc e tal. Tinha ali também um sindicalista e tal, mas a maioria das pessoas quase todos eram professores, né, ou então estudantes da pós-graduação. Bom, eu cheguei, sentei e acompanhei a reunião. Foi interessante a reunião porque ela foi uma discussão sobre o manifesto do PT, que havia sido lançado um ano antes, ou meses antes. E nesse manifesto, que era um texto lá com, sei lá, 6, 7 páginas, alguma coisa assim, né, apresentava a proposta do PT. Então era um texto que dava uma visão geral do que era a proposta do PT. Então, aquilo foi muito importante para mim, porque o texto foi lido coletivamente e debatido. E eu acompanhei aquele debate, até onde pude acompanhar, com os conhecimentos que eu tinha e tal, né? Mas saí convencido de que aquilo era uma coisa importante que eu deveria seguir. Então, entrei no PT, a partir daquele momento, né? E logo eu estava envolvido com 3 frentes de militância. Né? Uma era a construção do PT, era a própria construção do PT, ou seja, uma militância interna ali, participando dos fóruns, plenárias, reuniões e tal, e acabei
Um ano depois eu era da comissão provisória e uma outra frente era a frente estudantil. Eu estava na universidade, né, e ali tinha o movimento estudantil, e aí, claro, isso me deu força para que eu entrasse no movimento estudantil de vez, né, entrei inclusive numa chapa e passei a ser vice-presidente do CA de Engenharia Elétrica, então entrei mesmo no movimento estudantil ali. E uma outra ainda no bairro onde eu morava. Eu já tinha iniciado ali um contato com pessoas, tinha um pessoal que estava criando, pessoal ligado à Igreja Católica que estava criando uma comunidade de base, a comunidade eclesial de base. Tinha uma associação de moradores, que na época se chamava Sociedade de Amigos de Bairro, que era uma estrutura formal, existente na cidade inteira, né? Então tinha as chamadas SABs, Sociedades de Amigos de Bairro, tinha uma no Monte Santo, mas que era aparelhada pelos prepostos da ditadura em geral, ou políticos de conservadores. E eu junto com outras pessoas, colegas também, um ou outro colega de infância, não muitos, mas um ou outro colega de infância, um irmão mais novo também, um pouco mais novo que eu, né, começamos ali a participar também do bairro, e havia ali o propósito também de criar um núcleo do PT. E 4 militantes do PT, né, se propuseram a me ajudar na criação do núcleo, 4 militantes do diretório, da comissão provisória, ou seja, o pessoal da universidade. E ali ficou um tanto estranho, porque eram 4 pessoas que chegando ali no Monte Santo, entendeu, com claramente pessoas diferenciadas, que, né, todos eram de São Paulo, né, para falar sobre o Monte Santo, sobre o nosso bairro, sobre as questões do nosso bairro. Então, aquela situação, para mim, soou como um tanto artificial. Ou seja, ou haveria alguma coisa meio de baixo para cima, alguma coisa que surgisse dos próprios moradores, mesmo que houvesse apoio externo, ou a criação de um núcleo do PT ali seria uma coisa muito pretensiosa, muito autoritária, uma coisa que eu não gostei muito. Não apostei nisso, para falar a verdade. O que eu apostei foi nesse trabalho mais, né, junto aos moradores e à comunidade eclesial de base. Eu já não era religioso nessa época, mas essa era uma via importante e eu entrei por aí, né? E havia também uma prática, né, nessas comunidades de base, nesses grupos, e o pessoal também da universidade ajudou nesse sentido, de introduzir cursos de alfabetização a partir do método Paulo Freire. E isso era uma coisa importante, porque era uma maneira de falar a linguagem deles, mas ao mesmo tempo elevar, digamos, a consciência, né? Esse era o nosso propósito. E aquilo foi uma experiência muito, muito rica, muito interessante, né? Então vocês imaginem que nessa época, nessas alturas do campeonato, eu estava cada vez mais me deslocando na minha prática de vida, né, do curso de Engenharia Elétrica para a militância. Então, os 2 primeiros anos eu fiz o curso com muito afinco, mas 1 ano e meio seguinte, tá certo? Eu já fui fazendo mais as disciplinas optativas que eram da área de humanas do que as disciplinas obrigatórias do curso de Engenharia Elétrica. Então, fui me distanciando também dos colegas do curso, fui entrando cada vez mais no movimento estudantil, no movimento de bairro, no PT, enfim, não é? E até chegar à conclusão de que eu não tinha nada a ver comigo fazer um curso de Engenharia Elétrica. Eu queria seguir na militância, estudando, eu lia, né? Nessa época eu, né, tinha toda uma literatura relacionada com o marxismo, né, o leninismo, então que eu estava absorvendo, lendo coisas sobre o Brasil, né, coisas sobre que eu tinha contato com o mestrado de economia rural e de sociologia rural, né, então, né, também coisas relacionadas com o mundo rural, né, do nosso entorno, especialmente no Nordeste ali. E uma coisa interessante é que foi criado no âmbito do mestrado ali, informalmente, foi criada uma comissão de assessoria
que envolvia professores e alunos, alunos de pós-graduação e professores dos dois mestrados, para fazer assessoria ao sindicalismo rural. Então eles saíam aos finais de semana em grupos, às vezes em grupos separados, né, percorrendo as cidades e fazendo contato com os sindicatos e prestando assessorias e fazendo curso de formação e coisas assim. E eu entrei nesse negócio. Embora eu não fosse do mestrado, né, fosse ali da graduação, porque nessa época eu já estava migrando para a economia, eu me envolvi, né, e comecei a gostar isso me criou uma quarta frente de militância, que foi sindicalismo rural, né? Haviam dois colegas, que eram dois estudantes do mestrado, um da Bahia e outro e uma outra de São Paulo, que era Gismário, era da Bahia, e Neide Miele, que depois veio ser professora aqui da UFPB. Nessa época ela fazia o mestrado, ela era casada com um professor, Edgar Malagodi, que era um professor Edgar Malagodi, com Vanderlei Amado, que era um professor da psicologia aqui, de João Pessoa. Os dois moravam aqui, né, esse casal. Ela fazia o mestrado lá, né, e esse amigo também, né, que se tornou meu amigo, o Gismário, que a gente chamava de Chevette. Então, Chevette e Neide Miele, né, eram minhas principais companhias nessas andanças pelo interior da Paraíba. Isso fez mais ou menos um ano né, circulando, conhecendo, que eu não conhecia, né, circulando aqui pelo interior da Paraíba, conhecendo a realidade, né, da seca, por exemplo, que é uma coisa que eu não tinha ideia de como isso acontecia efetivamente. Esse era um período de seca, foi um período, um ciclo de seca bastante intenso, né, o contato com o movimento sindical rural, o movimento sindical e o movimento sindical rural. Então, bom, Chevette e Neide Miele, eles estavam integrando uma equipe que estava sendo constituída, que era a do CENTRU, o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Era na época não chamávamos de ONG, era uma organização social, né, isso que a gente chama hoje de ONG, que havia sido criada por Manuel da Conceição, era um líder camponês, maranhense, que se exilou com a repressão do golpe militar, se exilou na França e viveu, né, o período do exílio aí na França, e lá fez contatos com o pessoal da social-democracia europeia, que passou a financiar um projeto que ele criou quando voltou para o Brasil em 79, 80. Né? Ele criou isso em 81, 82, o Centro, 81. Né? Ele criou essa entidade, que funcionava em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão e Bahia, 5 estados do Nordeste. Né? Ela era constituída de 3 corpos: o corpo dos sócios, que eram trabalhadores rurais, o corpo dos diretores, que eram também trabalhadores rurais, sempre eleitos por esses trabalhadores sócios em assembleias, e os assessores, que eram contratados, né, pela instituição financiada pela social-democracia europeia, né, e Neide Miele e Chevette, né, estavam integrando a equipe da Paraíba, do Centro. E eles me convidaram para participar. Então eu passei a se integrar. Esse foi o meu primeiro emprego aos 23 anos. Eu passei a integrar a equipe do Centro. Você foi contratado para ser um assessor do Centro. E a partir daquele momento, né, vim morar em João Pessoa, né, e passei a cursar o curso de economia aqui. Já tinha deixado engenharia elétrica, já tinha passado a economia em Campina Grande, tinha feito o vestibular em economia lá, e inserido. Depois fiz vestibular aqui e me integrei aqui no curso de engenharia elétrica e segui, portanto, na graduação, né, nesse período. Mas a minha prioridade absoluta era a militância, e nesse momento, principalmente, porque agora eu me tornara um militante profissionalizado, né? Então eu passei a atuar no Centro. O Centro tinha uma atuação em 2 regiões da Paraíba, uma atuação no Brejo da Paraíba, em 3 regiões: no Brejo, no Litoral e no Cariri da Paraíba. Né? O litoral era cana-de-açúcar, principalmente em Caporã, Alhandra. O Brejo era, sobretudo, a Lagoa Grande e adjacências,
era também a cana-de-açúcar, a principal atividade, e o Cariri da Paraíba, né, principalmente Monteiro, São Sebastião do Buzeiro, um conjunto ali de várias cidades. Cidades estavam no centro do polígono das secas, ou seja, uma das cidades, né, mais atingidas pelas secas no Nordeste, essa região do Cariri da Paraíba, ou seja, com menor densidade pluviométrica, está entre as de menor densidade pluviométrica, e aí era o período de seca, então uma situação de calamidade pública, né, muito forte. E eu acompanhei esse período aí, né, viajávamos semanalmente. Então as viagens eram semanais, de acompanhamento da vida do sindicato, de ajuda nas reuniões, de realização de curso de formação, de preparação de eventos, né, de discussão e conversa com as lideranças, de visita aos sítios e às comunidades e às fazendas. Enfim, quer dizer, era um trabalho de militância ali, né, assessorando e preparando as atividades e fornecendo subsídios e realizando curso de formação. Esse era o trabalho que nós fazíamos. Isso era feito dentro de um registro da educação popular. Então a gente se municiava do que havia, né, ali de subsídios, de experiência da educação popular para realizar atividades ali, né, junto aos trabalhadores, normalmente analfabetos, né, e que exigia aí todo um cuidado no trato da linguagem, na conversa, na iniciação, na política, no debate, tá certo? No processo de inserção deles na construção de uma visão crítica sobre a própria realidade deles. E Paulo Freire ajudava muito nesse sentido. Né? Enfim, quer dizer, tinha todo um desenvolvimento aí metodológico sobre isso. Então essa foi uma área que a gente acabou desenvolvendo. Outra área que nós desenvolvemos bastante nesse período é a discussão política mesmo, porque Manuel era muito politizado, queria fazer a revolução no Brasil e estava envolvido, né, com o debate do PT. Manuel da Conceição foi candidato a governador pelo PT em Pernambuco em 1982. Né, os outros diretores e militantes do Centro também eram candidatos né, e participantes do PT. Né? Então, o debate sobre a política, sobre o PT, sobre as estratégias, sobre os partidos clandestinos, sobre o partido de massa, partido de quadros, sobre tudo isso, digamos, né, se fazia com muita intensidade, líamos muito, leninismo ali, a crítica a Lênin, a favor de Lênin, enfim, estava tudo ali. Né? O Manuel participando com muita... Né, o Manuel era uma figura carismática, digo era porque o Manuel morreu, acho que o ano passado, faz 2 anos só, com, né, mais de 80 anos, 80 e tantos anos, e era uma figura muito carismática, tinha uma capacidade de envolver e tal, sobretudo os trabalhadores rurais, ficavam muito encantados com o Manuel contando suas histórias, suas façanhas, e também fazendo suas elaborações. Né? Isso foi uma experiência muito importante. Então eu estava falando que a experiência do Centro me enriqueceu em 3 frentes: na educação popular, no debate político em geral e na discussão sobre a questão rural. Né? Então, eu já tinha iniciado isso naquele contato com o mestrado, né? Ou seja, com os alunos e professores ali, né? Com as leituras que a gente fazia, e agora também, né, o contato com as leituras dos autores, né, que estudaram a questão agrária no Brasil e a questão rural, de Manuel Corrêa de Andrade, tá certo? Ottaviani, José Graziano da Silva, né? Enfim, né? Como eu falei, uma das frentes de atuação do Centro era na região canaviera, que envolvia o litoral e o brejo da Paraíba. E nesse período, né, a zona canavieira do Nordeste, principalmente Pernambuco, né, estava vivendo um processo de ebulição, sobretudo a partir da greve de 1979, né, a greve que eclodiu com muita, né, repercussão, né, na região e no país, que envolveu a zona canavieira de Pernambuco. Em 79, né, não envolveu a zona canavieira dos demais estados. E só em 84 é que nós tivemos a greve
da Paraíba. Em 83, foi feito um ensaio, né, e quem liderou esse ensaio, que não chegou a decretar a greve, mas que criou uma mobilização muito grande, dentro daquilo que ficou chamado como a campanha trabalhista, que era uma campanha salarial, na verdade. Quem liderou isso foi Margarida Alves, que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. Margarida Alves era diretora do Centro da Paraíba, né? Estava integrada no Centro. O Centro estava fazendo uma reunião em Guarabira, em agosto de 1983, né? E Margarida saiu um dia antes dessa reunião, um evento maior, um seminário de 3, 4 dias ali, onde eles se concentram e ficavam, né, confinados ali em algum lugar. E Margarida voltou um dia antes, porque ela tinha questões exatamente da campanha trabalhista para encaminhar em Lagoa Grande, né? E chegando em casa, uma tarde de agosto, não me lembro a data agora, mas foi em agosto de 83, era uma casa muito simples, e dessas casas muito típicas das cidades do interior do Nordeste, que ela não tem jardim, ou seja, a casa, né, divisa com a calçada. Então, é uma casa muito simples, tem uma janela, uma porta com porta de janela, né, uma porta e a janela. Então, muitas vezes as pessoas, né, mantêm a parte de baixo fechada e a janela aberta, né, e fica ali escorada, muitas vezes ali, né? É uma janela aquilo lá, né? Então, ela estava em casa, o filho, que era pequeno, tinha 6, 7 anos, estava brincando na rua, o marido estava deitado no sofá, na sala, e ela encostada comendo milho ali, né, no final da tarde, na sua casa, quando chegou uma pessoa, né, com um saco, um objeto na mão, e perguntou, subiu a calçada, né, foi até ela, e a uma distância muito próxima, de, né, menos de 1 metro. Ele pergunta se ela é Margarida, ela diz que sim. Ele tira do saco uma espingarda 12, e atira a uma distância de palmos no rosto dela, quer dizer, né, bom, ela já cai morta, né? Então foi uma violência brutal, né? Todo mundo sabe que foram, né, os usineiros, os senhores de engenho, os proprietários que tramaram aquilo, né? Nunca ninguém foi preso por causa disso, né? Mas ficou muito evidenciado, as evidências eram muito grandes, né, de que aquilo foi a mando dos usineiros da região, né? Criou uma comoção. O Centro, né, teve uma atuação muito importante ali. Eu participei, naquele momento, da atividade do Centro já. Então, houve o enterro dela, que já foi uma manifestação política muito grande. Depois houve um ato público uma semana depois. Lula esteve lá, né, que era uma liderança já muito conhecida no Brasil inteiro. Né, lideranças outras de outros estados vieram. Né? Enfim, teve toda uma, né, produção de documentários, né, contatos internacionais, houve uma divulgação internacional muito grande também. Enfim, né? Depois o sindicato continuou atuando, continuou ali, e uma pessoa assumiu, digamos, um papel de liderança, que foi Maria da Penha, depois se tornou a minha amiga. Maria da Penha, né, era esposa do presidente do sindicato, mas ela, digamos, era a pessoa que mais encarnou essa condição de liderança, né, dos trabalhadores rurais da região, né? Bom, então no ano de 84, com esse ambiente todo, a greve se estendeu para a Paraíba. Então a Paraíba entrou na greve. E o Centro participou ativamente da greve. Então nós, os assessores, os diretores, fomos escalados para acompanhar os municípios, vai ficar lá acompanhando todo o período da greve. Nós nos mudamos, né, para as cidades mais importantes da greve. Eu, por exemplo, fui, junto com outros colegas, né, e diretores, nós fomos para Lagoa Grande. Para aí foi o grupo maior. Né? Fomos para Lagoa Grande porque era o lugar mais tenso. Né? Continuou sendo um lugar muito tenso, né? E nós fizemos todo um processo de preparação da greve, né, conversando com
os trabalhadores das comunidades, reuniões do sindicato, assembleias. Então, nós passamos cerca de um mês ali, né? Uns 15 dias de preparação, a greve foi deflagrada num ambiente de tensão grande. E no dia da deflagração da greve, na madrugada desse dia, nós nos dividimos pelos que se chamava de pontos de boia fria, os lugares onde os caminhões pegavam os trabalhadores para levar para as usinas e os engenhos. E nós fomos fazer a panfletagem nesses pontos. E nós quem? Os assessores e diretores e lideranças e tudo mais, todo mundo junto, eram militantes, tá? Nesse momento ninguém se distinguia muito. E fomos então, um grupo, fomos para um desses pontos, era o ponto principal, ficava mais ou menos perto do sindicato, ficava, digamos, a uns 600 metros do sindicato, era o principal ponto de Boia Fria. E nesse ponto chegou lá os capangas do usineiro com armas pesadas, né, com espingardas, com revólveres e tudo mais, já desceram as caminhonetes, né, apontando para a gente, quebraram o vidro do carro, do nosso carro, do carro do sindicato, né, e nós corremos. E nós fomos, né, forçados a correr. Né, então saímos correndo para o sindicato e chegamos no sindicato e ficamos daí por diante presos dentro do sindicato. Nós não saíamos do sindicato, nós ficávamos durante o dia. Nós tínhamos assembleia e estávamos relativamente seguros porque o sindicato estava cheio de trabalhadores. Durante a noite, nós nos fechávamos, os diretores dos sindicatos, os assessores do Centru e alguns diretores do Centru, nos fechávamos ali mais ou menos umas 20 pessoas, né, e guardávamos, tínhamos ao nosso alcance ali uns ferros, uns pedaços de pau, alguma coisa assim para nos proteger de alguma invasão, alguma coisa. E a noite inteira nós escutávamos os carros dos capangas passando na frente, buzinando, às vezes gritando. Então foi a semana inteira desse jeito, os 15 dias. No final da primeira semana de tensão, inclusive a CONTAG mandou, né, o assessor principal, que era Moacir Palmeira na época, e foi aí que eu conheci Moacir Palmeira, que ficou conosco durante a outra semana, a semana seguinte. Nós passamos 15 dias ali, né? Felizmente o sindicato não foi invadido, mas depois nós soubemos que havia um plano de invasão do sindicato com um trator. Né? Enfim, havia um plano de uma violência muito grande, a greve foi concluída, foi vitoriosa, inclusive, teve ganhos importantes, né? Mas essa foi uma situação bastante marcante aí nessa trajetória do Centru e nossa, e a minha também, em particular. Né? É uma situação que acho que vale a pena realçar aqui, brevemente. Eu fiz um movimento, né, ali mais ou menos quando eu estava entrando na universidade, eu fui fazendo um movimento de um certo distanciamento, né, do que pensavam meus pais. Porque assim, como eu já falei, meus pais, especialmente meu pai, já tinha assim, uma visão política de esquerda, mas ele era muito assustado, tinha muito medo, né, de que a gente se envolvesse, nós nos envolvêssemos na política e pudéssemos ser alvo de repressão e tudo mais. Então, né, tinha ali um cuidado com isso. Teve o lado também do investimento na educação e o fato de eu ter entrado na universidade, ter sido o primeiro universitário na família e no bairro não, na rua. E um terceiro elemento que também, digamos, concorreu para um certo distanciamento, né, meu em relação a eles, foi o fato de ter eles muito religiosos, né, muito católicos e tudo mais. Eu, nesse momento também rompi com a religião e eu fiz um rompimento um tanto abrupto, né. Nós temos o hábito, por exemplo, de pedir a bênção, assim, diariamente. Então, todos os dias pedir a bênção aos nossos pais. E se eu encontrasse meu pai, ele estava trabalhando, né? Se eu encontrasse com ele, digamos, na cidade, eu fosse na cidade, no centro da cidade, para eu encontrasse com ele lá, como aconteceu uma vez ou outra, eu pedia a bênção. Então, era uma tradição, um hábito, né? Uma coisa forte, assim, né? E, assim, de repente, eu deixei de pedir a bênção. Eu expliquei.
eu expliquei, né? Mas eu deixei de pedir a bênção, eu deixei de ir às missas, né? E eu me disse sem religião, né? Depois eu falei que era ateu, mas nesse momento eu não falei isso. Depois eu falei isso, eu fui até mais além depois. Mas esse conjunto de coisas no mesmo período, claro, né, criou um certo distanciamento ali. Aí depois teve a minha vinda para João Pessoa, do Centro. Então tudo isso favoreceu. Mas eu acho que é muito importante frisar que nunca faltou o apoio deles. Isso nunca. Né? Nunca faltou apoio e nunca se criou uma situação de estranhamento entre nós. Isso também nunca aconteceu, absolutamente. Né? Eles foram sempre muito respeitosos, respeitaram a minha decisão. Né? Respeitaram a minha decisão. Não gostaram, mas respeitaram as minhas decisões de romper com a religião, de sair do curso, né? De vir para João Pessoa sem terminar o curso, ou seja, de começar a trabalhar sem terminar o curso. Né? Enfim, tudo isso eram coisas que contrariavam um pouco aquilo que havia sido planejado e que estava sendo conseguido, estava sendo conquistado. O plano estava dando certo. Né? Então, de certo modo, eu pus um pouco a perder. Mas depois, claro, eu vou recuperar isso, mas nesse momento se criou ali uma situação tanto, né, que depois foi contornada. Né? E depois eu percebi que eu precisava fazer um movimento de retorno. Era eu que tinha que fazer. Né? Porque foi eu que fiz o movimento de distanciamento, eu que tinha que fazer o movimento de retorno, e isso eu fiz.